Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por tudo que tem nos dado, tem nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. Toma poderosamente em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Entra com mão poderosa sobre a nossa casa, nossa família, nosso ministério, que a tua graça e o teu poder venha nos assistir em todos os dias de nossas vidas, que nós possamos ser contemplados pela tua graça, Jesus, pelo teu poder, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, porque tu és Deus, tu és um Deus que opera, tu és um Deus que pode e faz. Então é nas tuas mãos, soberano e amado Deus, que colocamos as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nosso ministério. É nas tuas mãos, Senhor, porque sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem ouvidos tampados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder e da tua graça, Senhor, fale conosco, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos para te agradecer por tudo que tem nos dado, nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. É nas tuas mãos que nos entregamos, Senhor. É nas tuas mãos que entrego minha casa, minha família, meu ministério. É nas tuas mãos que entrego minha vida, a vida dos amigos, a vida de todos aqueles, Pai, que vêm aqui assistindo conosco, aqueles que estão na sua presença, toda a nação. Entrego toda a nação, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, porque o Senhor é Deus. Então alcance, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os nossos governantes. Entra com mão poderosa sobre os nossos governantes em todos os países, Pai. Toma poderosamente a mão desses governantes. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, visita, Senhor, os setores das ruas. Visita, Senhor, este povo que anda para lá e para cá, andarilho sem rumo. Ó Pai Todo-Poderoso, faz essa visitação com o teu poder e com a tua graça. Entra poderosamente na vida de cada um, Senhor. Venha trazer transformação, Senhor, libertação, salvação e cura. Porque eu sei que tu és Deus. Aonde meus pés não alcançam, o Senhor vai. Aonde minhas mãos, Senhor, não pode ir, o Senhor vai, Senhor, e abençoa. Mas através da tua palavra, do teu poder, o Senhor mesmo disse, Senhor, àquele centurião, que o Senhor, quando ele disse para ele que o Senhor precisava ir à sua casa, o Senhor virou para ele, Senhor, e disse que iria. Mas o centurião disse que não era digno que entrasse em sua casa. Mas o Senhor olhou para ele e ele disse: basta uma só palavra e meu servo será curado. É maravilhoso quando o Senhor vem falando conosco acerca desta palavra. Quando o Senhor vem falando conosco tudo que o Senhor deseja e precisa que nós venhamos a ter em nossas vidas. Então é maravilhoso quando o Senhor fala assim com a gente. Que o Senhor ele vem para falar, que o Senhor vem nos dar estratégia. É maravilhoso quando o Senhor usa as pessoas para também nos auxiliar, também para poder falar conosco. Então é dessa maneira, papai querido, é dessa maneira que nós venhamos a assistir o teu poder, a tua graça e a tua soberania, porque tu és Deus. Tu és Deus, é um Deus que faz, é um Deus que pode, é um Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, aleluia.
Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui em tuas mãos entregamos, Senhor, as nossas vidas. Toma toda a nação, Pai. Entra com mão poderosa, dando libertação, salvação e cura. Porque é a Ti, Senhor, que nós desejamos. É a Ti, Papai querido, que nós agradecemos. Então te louvamos, Senhor, te agradecendo todos os dias de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, te agradeço. Te agradeço, Senhor. Aleluia, papai querido. Aleluia, papai. Pelas manhãs eu te contemplo. Aleluia, Jesus. Abre os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim. O teu Espírito eu louvarei. Oh, meu grande Deus. Oh, oh, oh. Em meu peito flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, oh meu grande Deus. Oh, 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 oh. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem nos ajudar, vem nos envolver com todo o seu amor. Oh, 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 oh. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Agora nos abrace, Senhor. Vem nos abraçar, vem nos envolver com todo o seu amor. Oh, 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 oh. Em meu peito flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, oh meu grande Deus. Oh, 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 oh. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem nos abraçar, nos abrace, Senhor. Vem nos envolver com todo o seu amor. Oh, 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 oh. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Nós estamos aqui, Espírito Santo. Nós estamos aqui e queremos se envolver com o teu poder. Aleluia. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nos envolva no seu poder, papai. Nos abrace, nos envolva, Senhor Deus, para que nós possamos sentir o teu amor, Senhor. Aleluia, glorificado és o teu nome. Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus querido. Aleluia, eita, papai lindo, aleluia. Oh, soberano Deus, nos alcance, porque sabemos que tuas
suas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados, Senhor, e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então fale conosco acerca do teu poder, papai querido. Fale conosco, ó Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eita, papai lindo, aleluia. A Bíblia ela sempre nos fala sobre Moisés. Moisés, quando estava ali diante de Faraó, ele fazia tantas coisas. Então, ele era muito bem-vindo, ele era olhado, bem-vindo, elogiado. E quando Moisés foi para a casa de Faraó, é tão interessante que Faraó mandara poder executar todas as crianças de idade de 2 anos, as crianças desde recém-nascida 2 anos. E foi então que a mãe de Moisés, colocando ele dentro de um cesto e colocando e pintando de tume para que ele não afundasse nem entrasse água, e sua irmã Miriam colocaram ali no rio e ela foi seguindo para poder ver aonde o cesto iria parar. Deus é tão extraordinário, igreja. Ele é tão extraordinário que ele colocou Moisés dentro da casa do homem que mandara matá-lo. Então, o que o Senhor chama a atenção? O inimigo, ele pode avançar. O inimigo, ele pode tentar atacar. O inimigo. Mas a mãe de Moisés, ela ficou de longe a observar. E quando o cesto parou dentro dali do rio Nilo, então estava ali a filha de Faraó. Ela estava ali em seu palácio, e quando ela recebeu e viu aquele cesto, ela era viúva, o seu marido já não existia mais e ela não tinha filhos. Mas ela pegou aquele cesto, foi um presente de Deus. Olha só o que Deus faz. Ela não tinha filho. Seu marido havia falecido. Ela ficava sempre ali naquela tristeza. Deus tirou, olha só, Deus alegrou o coração da mãe de Moisés, porque estava triste por pensar que ia perder o seu filho sendo morto por Faraó. E ela o enviou também aos braços de uma mulher que desejava ter filho. E essa mulher amou Moisés. Ela o amou demais como seu filho. E Moisés foi criado dentro do palácio, dentro das terras dali de Faraó. E ali Moisés crescia. Moisés foi adquirindo a cada dia sabedoria. E ele se tornou um homem sábio, um homem que poderia enfrentar as guerras, todas as batalhas de pé. Então, o que chama a atenção é que Deus ele trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Mas Deus sabe trabalhar. Ele é maravilhoso. E assim foi Moisés. Mas ali o propósito de Deus era por Moisés ali a avançar diante do inimigo. E Moisés só observava. Moisés só olhava. E ali Moisés foi adquirindo a sabedoria e como derrubar e derrotar o seu inimigo. Então o homem que comeu pão na mesa de Faraó, o homem que foi criado com amor e toda dedicação, era o homem que ia trazer o Egito para baixo. Olha aí, Deus é lindo. Como Deus é maravilhoso. Deus sabe trabalhar, igreja. Nós só apenas temos que aprender os seus ensinos. Porque Ele está nos ensinando. Então basta nós aprender, basta nós obedecer. Porque a ordem é essa, obedeça. A ordem é obedecer. Quem obedece não sacrifica. Deus é maravilhoso. Então nós só temos que agradecer. Eu agradeço todos os dias. Todos os momentos. Estou passando por um momento difícil. Obrigado, Senhor.
Porque se esse momento está sendo difícil, é o Senhor me ensinando, é o Senhor me capacitando, é o Senhor me fortalecendo. Porque, amados, você pode ver, a palmeira, ela penda para a direita, ela penda para a esquerda, ela penda para frente, ela penda para trás, mas quando ela vai e se ergue, ela floresce. Ela floresce. Porque a palmeira, ela aguenta, aonde você olha que você vê que caiu uma palmeira, ela planta, as suas raízes andam debaixo da terra. Ela se preocupa em procurar e ter o mantimento das raízes, porque a raiz, até sentir o cheiro das águas, florescerá, brotará. Então é dessa maneira, igreja. Porque muitas das vezes nós pensamos, as pessoas, elas querem adquirir folhas. Folhas. Então só tem folhas, porque Jesus, quando passou diante da figueira, ela não tinha um fruto. Ela só tinha folhas. Ela só se preocupou em mostrar o que tinha. Então ela se preocupou para poder ostentar, mostrar, eu sou, eu posso, eu faço. Só que, quando Jesus passou, não tinha fruto, não tinha nada para apresentar. Não tinha nada. O que tinha era só fagulhas, fábulas, só ostentação, só conversa, só engano. Mas não tinha fruto. Aí o que Jesus fez? Amaldiçoou a figueira. Secou. Secou. Então ela não tinha mais poder nem para dar folha. Porque já que não deu fruto para o Filho de Deus, então ela não tinha poder para dar folhas. E assim são muitas pessoas que fazem isso. Procura ostentar, procura mostrar, procura adquirir um poder que não tem. Adquirir determinadas coisas para tentar abalar a sua estrutura, a minha estrutura. Mas o Senhor, essa manhã, Ele vem dizer comigo e contigo: ei, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Você tem que ver, igreja, Satanás não tem poder nenhum de destituir o que Deus faz na minha e na tua vida. Aquilo que tiver que acontecer comigo e contigo é da provisão de Deus. Porque a minha vida é entregue ao Senhor e não a Satanás. Eu me prostro diante de Deus e não de Satanás. Então é para Ele que eu dou glória, é para Ele que eu glorifico, é para Ele, não é para Satanás e os seus demônios. É para Deus. Então aquilo que tiver que ser, seja feita a vontade de Deus. Mas eu não vou me prostrar a Satanás e seus demônios. Porque o Senhor me tirou da terra que eu era. Me tirou da amontoação de lixo. E me colocou de pé. E é assim que eu vou ficar. De pé. Porque eu sou segura pela mão de Deus. E assim nós temos que ser, igreja. Não podemos deixar. Não podemos deixar. Então nós temos que fechar as brechas. Feche as brechas, igreja, porque Jesus está passando na terra e está operando milagres, prodígios e maravilhas. Então fechemos as brechas. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, venha continuar a falar pela boca de tua serva, que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Amém. Então aqui a palavra do Senhor, ela vem falando no livro de Daniel, capítulo 3. Eita, papai querido, lindo. Então aqui ele vem falando da prova de fé. Ele vem falando da fornalha de fogo ardente. Eita, nós, olha aí. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e governadores, os juízes, os tesoureiros, e os magistrados e conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem
a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a continuar a falar pela boca de tua serva, que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Amém? Aqui quando o Senhor ele fala da fornalha de fogo ardente, que ele vem falando da imagem de Nabucodonosor, que ele levantou essa imagem e que todos ali de Babilônia tinham que se prostrar, tinha que bater cabeça pelaquela imagem. Só que quando foi tocado ali a gaita, foi tocado todas as harpas, tudo tocado, o que aconteceu? Todos tinham que ouvir o som do pífaro, eles tinham que ouvir e se prostrar. Mas ali naquele meio também havia pessoas que eram servos de Deus, mas com o medo que ficaram também se prostraram. Porque a Bíblia nos ensina. Mas aí você faz uma pergunta, mas veja bem, eles não eram ali os que estavam lá, todos servos de Deus e se prostraram? Deus, ele está me chamando uma atenção. Nem todo mundo que está dentro do ministério, porque nós somos a igreja, todos que estão dentro do ministério, nem todos têm a mesma fé. Nem todos têm a mesma coragem. Só que no meio daqueles que ali estavam, tinha 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eita papai, olha aí Jesus, pega ela. E diante daqueles que todos se prostraram, esses 3 homens ficaram de pé. Aí sempre tem o olheiro da contenda, o puxa-saco da fofoca, né? Hoje tem o WhatsApp, né? Hoje é o Zap fofoca. Então ali, o que eles fizeram? Já correram no rei e falaram, ei, rei, tem 3 homens ali que não se prostraram. Aí o rei olhou e falou, quem? Ali, tá lá, estão de pé, não se prostraram. Ali foi dado ali o veredito. Aqueles que não se prostrar serão jogados na fornalha de fogo ardente. E Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram de pé. Está me entendendo? E ali foi dado o veredito e eles foram amarrados, pés e mãos, e jogados na fornalha. Mas teve ali um adiantamento de Nabucodonosor, ele disse, aumente 7 vezes mais. Até o fogo que saiu da fornalha queimou aqueles que estavam do lado de fora, que eram seus servos, e eles morreram queimados ali. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. O homem que mandou jogar eles na fornalha e acender 7 vezes o fogo, ele também pode ver o 4º homem. Eita papai, olha aí Jesus. Ele não sabia, ele não via Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele teve que reconhecer, ele teve que ver que Deus era na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles foram jogados lá na fornalha, veio o 4º homem. O 4º homem chega na minha vida, o 4º homem chega na tua vida. Ele chega, ele livra você da fornalha. Ele livra você da cova dos leões. Você está me entendendo? Ele faz isso. Ele fez com Daniel. Ele fez com Daniel quando livrou Daniel da boca dos leões. Porque os leões estavam com fome. Os leões estavam com fome. Mas aquele que foi jogado na cova dos leões era servo de Deus vivo. Era profeta de Deus vivo. E ali Deus deu uma ordem. Ele deu uma ordem para os leões. Ei,
promessa. Hoje é dia 1º. Inicia mais um mês. Olha aí, igreja. Vai pro joelho. Vai pro jejum, igreja. Jejua, porque Deus deu uma ordem na cova dos leões. E Ele dá uma ordem na terra. Ele dá uma ordem na terra. Haverá jejum. Haverá oração. Porque esses leões não vão te devorar. Esses leões não vão me devorar. Porque até de travesseiro eles vão ter que me servir. Eita, papai, olha aí, Jesus. Tá me entendendo, igreja? Então, o que Deus ele fez? Aqueles que afrontaram Daniel, aqueles que acusaram Daniel, aqueles que mentiram contra Daniel para o rei. Quando o rei não dormiu, o rei não comeu, nem música o rei ouviu. Quando amanheceu, ele correu diante da cova e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Ele falou: Daniel, vive o rei para sempre. Ele mandou que tirasse a pedra. Ele mandou que tirasse. Daniel veio. Daniel saiu daquela cova. E aí o rei lhe deu a ordem. Todos aqueles que injustamente acusaram, apontaram, mentiram, defraudaram a Daniel, joguem eles na cova. Aí o jejum acabou, igreja. O jejum acabou, porque os afrontadores iam ser a comida dos leões. Eita, papai! E alimentar aqueles animais que tanto tinham fome. Mas para o servo do Deus vivo, ele teve que jejuar. Então tem que crer, igreja. Tem que acreditar. Tem que ter fé. Tem que ter fé. E como ali dentro da fornalha, Sadraque e Mesaque tiveram fé. Daniel teve fé na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego teve fé dentro da fornalha. E aí eles viram o quarto homem. Mas quem foi que teve que enxergar do lado de fora, que estava do lado de fora, o quarto homem? Nabucodonosor. Aquele que se levantou como inimigo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, Deus está dizendo que os seus inimigos vão ter que enxergar Deus na minha vida e na sua vida. Vai ter que enxergar. Vai ter que ver o quarto homem na minha e na tua vida. Vai ter que ver o Deus vivo na minha e na sua vida. Porque foi isso que Nabucodonosor viu dentro da fornalha. E ali ele perguntou para os seus servos: ei, não eram 3 homens a qual jogamos na fornalha? Ele disse: foi, mas eu estou vendo 4. Ele falou: não, rei, eram 3, mas eu estou vendo 4. Ele falou: eram 3, mas eu estou vendo 4. Ele viu o quarto homem na vida de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Assim será na minha e na tua vida. Deus vai suprir. Deus vai mover. O céu está em reunião ao meu e ao teu favor, igreja. E Deus vai mover as águas. Deus vai mover o vento. Porque Ele é Deus, igreja. Aleluia. Eita, papai lindo. Por isso que o importante é obedecer. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceram a Deus. Não se prostra a imagens e escultura. Não se prostra aos inimigos. E Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceram. E Deus desceu ao vivo na terra. Está me entendendo? E assim será na minha e na tua vida. Se Deus mandar um anjo, um querubim, um serafim, ele mesmo vai descer. E quando ele desce, eita, papai! Ei, igreja! Nós somos a menina dos olhos de Deus. Por isso que temos que obedecer, fazer as coisas certas, corretas. Não fazer as coisas debaixo dos
obedecer, se o Senhor fala, abre a tua boca e fala, você fala. Mas quando o Senhor, ele fala para mim e para ti, cala-te. Então você cala. Tá me entendendo? É assim, igreja. A obediência. A obediência nos alcança a Deus. É a obediência. A desobediência nos afasta de Deus. Então obedeça. Porque Sadraque e Mesaque obedeceram e foram contemplados. O rei saiu do trono. O rei desceu do palco. O rei foi até ali, perto da fornalha, e mandou abrir. E quando abriu, ele falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora. Eita, papai! Então o que acontece? O inimigo, que era Nabucodonosor, quis matar Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele mesmo veio em favor deles. Assim serão os inimigos da tua e da minha alma. Assim serão os afrontadores. Assim serão os contendeiros. Assim serão aqueles que tentam me destruir, te destruir, te parar. Vão ter que fazer o favor de Deus, aleluia. Porque Deus, ele usa até o diabo para poder te abençoar. E tem que bater cabeça esse demônio, porque a ordem veio do alto. É dessa maneira, igreja. É dessa maneira. Eu já servi as trevas por 40 anos. E toda vez que tinha que fazer algo para poder fazer os feitiços, tinha que pedir permissão para Deus. Porque a terra é dele. Tá me entendendo? Tudo é dele, igreja. Tudo é dele, nada é nosso. Tudo é emprestado. Eu morrer, você acha que essa casa vai subir comigo ou vai descer? Ela vai ficar aqui. Tá me entendendo? A terra vai ficar, é dele. Se ele tiver que destruir a terra, ele destrói tudo. Não sobra nada. Não sobra nada. É dele. A pessoa pode ser o maior empresário, pode ser o maior milionário, bilionário. É tudo de Deus. Porque da mesma maneira que Deus te dá, Deus tira. Porque não sabe aproveitar o ganho. Tem pessoa que tem uma coisinha, se acha o dono do mundo e não é. Porque da mesma maneira que Deus dá, ele tira. Não é assim? Deus me deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. É dessa maneira, igreja. A pessoa pode dizer, maldizer de Deus, pode fazer o que for contra Deus. Eu quero ver ela derrubar Deus. Não derruba. Você está me entendendo? É toda aquela coisa. Né? Falar de mim é fácil, eu quero ver ser eu. É a mesma coisa com Deus. Falar mal dele é fácil, eu quero ver ser ele. Para aturar todos esses maus feitos que fazemos, a desobediência, a terra podre, o cheiro mal está subindo nas narinas de Deus. Tudo isso. As pessoas destruindo o que Deus criou. Tudo isso daí. Então falar mal dele é fácil, eu quero ver ser ele. E ele só olha, não ganha, não fala nada, não reclama. Fica só a observar. Agora, quando ele cobra, eu quero ver quem é que tira você da mão dele. Chama lá os cientistas, chama a NASA, para ver se ela tira você da mão de Deus quando Deus te pegar. Tira nada. Quero ver tirar. Pode fazer jejum, pode fazer oração, pode colocar os irmãos de toda a aldeia, de toda a cidade para orar, pode ir no macumbeiro, no feiticeiro. Eu quero ver quem é que tira você da mão de Deus quando ele for tratar. E não tem. Porque quando ele vai tratar, eita papai, eu falo porque eu apodreci, eu sou experiência viva. Deus, quando tratou comigo, eu apodreci, ele disse, ninguém vai lá. Eu fiquei aqui, sozinha. Na época, meu
aqui ele levava um balde de água no quarto. Eu jogava o balde de água em cima de mim, rolava no chão em cima de um lençol. Esse era o meu banho, porque eu não conseguia andar. Foram 20 dias, parecia 20 anos. Em 20 dias, Deus me desencapou. Ele me deixou no pó. Ele me levou para o fundo do poço e falou: ah, vai ter que nascer de novo, neguinha. Você está me entendendo? Então ele fala: tu é diamante, mas eu quero limpar a brutalidade. Eita, papai. És pérola, és pedra preciosa. Então eu sou a menina dos olhos de pai. Está me entendendo? Eu obedeço sim. Obedeço. Tenho um amor tão grande por Deus. Tudo que Ele manda eu fazer, eu faço. Porque Deus não vai mandar você fazer nada que é ilícito. Eu faço. Meu ministério é árduo, mas é esse ministério que Deus me deu. E cuidar de pessoas, fazer isso, eu invado o território de Satanás. E você acha que ele vai deixar barato? Você acha que ele vai me elogiar? Você acha que ele vai me mandar entregar flores? Você acha que ele vai colocar meu nome no Face, nas redes sociais e vai dizer: olha, eu sou Satanás, mas eu tenho uma admiração por essa mulher, que ela todos os dias da vida dela, ela tenta me derrubar. Porque todo momento o joelho dela está no chão. Você está me entendendo? Você acha que ele vai fazer isso? Não vai. Ele vai levantar pessoas para me detonar. Você está me entendendo? Então foi isso, igreja. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha. É maravilhoso. Você está me entendendo? Maravilhoso. E todos tiveram que ver que o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e o Deus de Abednego é Deus. Está me entendendo? Então não era não, ele é Deus, ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é o ômega, o alfa e o fim. Ele é Deus. Eu posso morrer hoje, mas ele não morre não, ele continua sendo Deus. Você está me entendendo? E se ele quiser, ele ainda ressuscita. Porque ele fez isso. Ele fez isso com Lázaro. 4 dias morto e sepultado. Olha só que maravilha. Já pensou, igreja? A pessoa 4 dias sepultada. Então é como eu falo para as pessoas. Gente, se Deus ele quiser, ele traz Maria Teresa de volta. Ah, mas veja bem, faz quanto tempo que a sua mãe já faleceu? Agora, dia 5 de junho, vai fazer 21 anos que minha mãe foi para o Pai. Eu glorifico a Deus e agradeço a Deus por ter me dado essa mãe, por ela ter me ensinado a ser o que eu sou, uma mulher forte e de pé. Eu agradeço, não sou uma mulher fraca, sou forte, porque ela me ensinou a ser forte. Então é isso, igreja. Eu acho isso extraordinário. E se ele quiser, ele faz. Nossa, mas aonde ele faz? Ele faz, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ele faz. Ele chegou ali, está ali no livro de Ezequiel 37, ele chamou Ezequiel e levou Ezequiel em espírito ao vale de ossos secos. E Ezequiel foi para lá em espírito. Aí ele mostrou para Ezequiel aquela montuação de lixo. E ele disse: porventura podereis reviver esses ossos secos? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Tá? E aqueles ossos secos reviveram. Cada osso foi teco teu osso. Formaram aqueles esqueletos. E ele disse: porventura poderei ter vida? Senhor, tu sabes. Então profetiza. Ei, profetiza nessa vidinha medíocre. Ei, profetiza nessa vida de assolação. Profetiza nessa vida de desolação, de destruição. Dessa vida de pequenez. Então vem. Vai, faz. Profetiza que amanhã será melhor. Profetiza que você sai dessa miséria, que você sai dessa vidinha. Profetiza. Profetiza, porque Ezequiel profetizou. E Deus
assim que Deus faz. Então profetiza, igreja. Porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é Deus. O Deus de Ezequiel é Deus. O Deus de Daniel é Deus. O Deus de José é Deus. Olha só, é tanto, sabe? Se for falar, vamos falar à noite, vai virar vigília. Porque nós não tem tanta coisa, nós não conseguimos falar tudo. Mas Deus faz. Ele opera milagres, prodígios e maravilha. Ele é Deus. Então o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria respeitado a partir daquele dia. Olha só. E quem foi que fez isso? O inimigo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então é o que eu digo para vocês. E para mim mesma. Quando a gente obedece Deus, Deus faz o mover. Então o inimigo da minha e da tua vida é eles que vai te contemplar. Tá me entendendo? Não lembra daquele testemunho da mulher que estava passando fome? Aí o empresário servia ao diabo, aí ele mandou fazer uma compra enorme e mandou levar no endereço dela. Aí ele falou para os funcionários dele, só que vocês falam para ela que quem está enviando é o diabo. Quem está ajudando ela é o diabo. Porque ele quis dizer que ele, o diabo, era maior do que Deus. Mas ela estava com o joelho no chão, orando para Deus enviar uma providência. E Deus tocou no coração do inimigo para ele fazer, e ele fez. E quando os seus servos chegaram lá, os seus funcionários, para entregar, aí ele falou, quem mandou essa compra para a senhora foi o diabo. Ela caiu de joelho e falou, quando Deus dá uma ordem, até o diabo obedece. Eita, papai, olha aí. Está me entendendo, igreja? Então você está preocupada com o quê? Hã? Você tem um Deus, eu tenho um Deus. É Ele que está lá na janela do céu olhando. É Ele que está anotando tudo, os teus e os meus feitos. E na hora que vem a cobrança, eita papai, é hora de pagamento. É hora de pagamento. A gente compra numa loja, o nome fica sujo, vai para o Serasa, não paga, mas aí depois vai lá, negocia com Deus, não tem negociação não. Você deve, você paga. Você plantou, você colhe. É semeadura, hora da colheita. É assim que Deus faz. Eu quero dar aqui um breve, rápido aqui testemunho, quando a gente vê que as pessoas nos enviam alguma coisa, às vezes tem pessoas que até descartam, não vou ver agora. Uma irmã de lá da comunidade de Heliópolis, ela me enviou um vídeo muito maravilhoso. E esse vídeo veio falando de uma situação, ela mandou para mim na quinta-feira. Na quinta-feira, quinta ou sexta. Ela mandou esse vídeo. E eu comecei a ouvir, foi na quinta-feira, comecei a ouvir. E foi algo extraordinário. E era algo que eu estava passando. Eu peguei e ainda falei, poxa vida, chegou na hora certa, no momento certo. E eu estava planejando já uma defesa comigo. E Deus, porque Deus não deixa nada em oculto e escondido. Você não é pego de surpresa. Deus te avisa. E Deus já havia me avisado. E eu peguei e ainda falei, mas aí então o que eu faço? Deus falou, faça. Então eu obedeci. Teve consequências? Teve. Só que esse vídeo que ela me mandou estava dentro do conteúdo que eu estava passando e passei. Aí a palavra do Senhor é maravilhosa, porque eu fui na Bíblia, né? Porque o vídeo que ela mandou foi só um trecho da pregação que eu precisava ouvir, o recado de Deus. E ele veio falando no livro de 2 Samuel 15, versículo 12. Ele fala, também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios,
tornou-se poderosa a conspirar, as conspiradas. Ele fala conspirada e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então, quando o Senhor ele fala nessa palavra, é bem interessante, porque Absalão ele conspirou contra o pai, contra Davi. E nessa conspiração ele trouxe a metade do reino contra Davi. Então, nessa pregação, que essa irmã mandou para mim, esse trecho do vídeo, aí Deus falava que Aifotel, ele era um homem, que ele era o quê? Ele era ali com Davi. Aitofel, ele era ali com Davi. Ele dava os conselhos com Davi. Então, o que Deus fala? Tem pessoas que elas têm até ali, tá ali com você, aquela amizade, fala tudo. Depois, ela se alia com as outras pessoas, fica contra você e vem contra você junto com as pessoas. É assim que fez Aitofel. Ele se aliou. E quando esse vídeo, eu comecei a ouvir, eu falei, meu Deus do céu, como tu fala, papai. E Deus me deu as instruções daquilo que não era para eu fazer. E eu obedeci. Então, sabe, igreja, Absalão, ele era filho de Davi. Então, dentro da minha casa, da nossa casa, a gente tem sempre um filho que se levanta contra ti e se alia com os outros. Aí, aquele que você tem amizade, ou tinha, ela deixa de ter, ou ele deixa de ter amizade com você, se vira contra você e fala mal de você e se ajunta com os outros. Por quê? Porque ele tinha que trazer a metade do reino para ficar contra Davi. Assim é comigo e contigo. Mas a palavra do Senhor ela é viva. Ele não nos deixa em oculto e não nos deixa ser